Vamos voltar a conversar com a médica oftalmologista Elvira Ribeiro. A gente falava sobre óculos escuros. É certo o que diz a música, quem não tem colírio usa óculos escuros? O óculos escuro deve ser usado, sim, para proteção, como eu disse, das radiações UV. Colírio deve ser prescrito pelo oftalmologista, não deve ser usado aleatoriamente, como muitos pacientes usam. Tem pacientes que usam vasoconstrictores, o que é errado, achando que o paciente tem, normalmente, às vezes, uma hiperemia ocular, um olho vermelho, e aí usa um vasoconstrictor. E esse vasoconstrictor, ele dá uma dependência ao paciente, não resolve o problema e promove, ao longo dos anos, uma hipertensão arterial, pela absorção da droga ao longo dos anos. Então, o colírio não deve ser usado sem uma prescrição do oftalmologista. Essa doença pode se tornar crônica, como a senhora falou. Sim, porque ele não vai... o paciente ele tem uma, digamos assim, ele tem uma quantidade de vasos em maior quantidade na conjuntiva, então o olho é mais ou menos, um olho mais vermelho, então ele tem um pterígio que promove uma hiperemia ocular crônica, e ele acha que pode resolver isso com o uso de vasoconstrictor, que automedicação que deu certo com alguém, né? É isso, e que promove um olho, digamos assim, esbranquiçado, mas é por alguns momentos. Isso vai se tornando, e ele vai cada vez usando mais esse colírio. E o que pode acontecer num caso assim? Pode acontecer que ao longo dos anos existe a absorção desse vasoconstrictor e essa dependência se torna crônica do paciente. É como se ele tivesse viciado numa droga qualquer. E ao longo dos anos ele pode levar a uma hipertensão arterial. Isso é hipertensão arterial do olho? Sistêmica. Total? Sistêmica, por absorção da droga. A hipertensão do olho tem algo a ver com a hipertensão arterial? Não. A hipertensão... Nesse caso, sim. Não nesse caso também não. Isso aí são casos diferentes. A hipertensão do olho, a hipertensão ocular, ela é diagnosticada através do exame com a medida da pressão intraocular. É um dos sinais de glaucoma. Não só ele, mas existem outros sinais. E é como eu disse, o glaucoma é uma doença crônica silenciosa, em que o paciente não percebe. Ele vai perceber quando ele já está num estágio muito avançado e que a gente não tem muito o que fazer, porque ele é uma cegueira irreversível. Ele tem que ser tratado de uma forma precoce para que a gente esse paciente possa viver a vida toda com uma visão boa através do uso de colírios. Muita gente perde a visão porque demorou muito a ir no médico. Isso, né? Muitos. O Sistema Único de Saúde garante essa primeira intervenção médica, garante a primeira consulta. A gente tem realmente essa cobertura pelo Sistema Único? Esse é o grande problema do Sistema Único de Saúde, né? É que ele não dá uma assistência médica como deveria dar a todo paciente, a todo brasileiro, né? Nós temos um déficit muito grande, o Sistema Único de Saúde, as filas são intermináveis, o paciente, ele muitas vezes atendido de uma forma muito rápida, porque tem que se cumprir, o colega muitas vezes tem que cumprir X números de pacientes, atender X número de pacientes por dia, então isso gera uma série de problemas. Agora também na iniciativa privada a gente percebe que há um bom atendimento, né? Apesar de algumas consultas serem muito caras, serem consideradas muito caras. Mas de vez em quando há uma filantropia. Eu diria que sim, quase todos os anos nós temos isso. Com certeza. Nós temos em diversos hospitais, em diversas iniciativas, esse atendimento popular, que às vezes ele chega numa boa hora, tardiamente para alguns, mas uma boa hora para outros. Isso. No Instituto da Visão, nós nos preocupamos muito com ações sociais. Nós temos 20 anos e nesses 20 anos, todos os anos, nós realizamos ações sociais. Uma das mais importantes que eu considero são os Olhinhos Felizes. Olhinhos Felizes, nós atendemos a um público de escola fundamental, do primeiro ano fundamental,
que visa detectar erros refracionais, ou seja, miopia, astigmatismo, hipermetropia, encontrados em crianças que prejudicam o seu desempenho escolar. Então, nós atendemos gratuitamente cerca de 300 a 400 crianças a cada semestre. E buscamos isso em escolas públicas carentes, ONGs, né, organizações não governamentais, e atendemos essas crianças, são 14, 15 médicos, mas envolve mais de 80 pessoas, e é de uma forma voluntariado, ninguém é obrigado a atender, mas desde a cozinha, desde a recepção, aos médicos, tudo isso é um voluntariado e envolve mais ou menos cerca de 80 pessoas. E ali a gente prepara lanches, a gente doa brinquedos, tem palhaço e tem a consulta oftalmológica. Então, essa primeira consulta, ela vai detectar justamente nessas crianças carentes algum erro refracional que possa ser corrigido com o uso de óculos. E nós temos também, é importante frisar, sempre a doação de uma ótica, normalmente a Fluluc, ela está, esse ano nós vamos realizar no dia 14 de maio essa ação e a Fluluc já deixou isso claro que vai doar aquelas crianças que realmente necessitam, porque não são todas que precisam do uso do óculos, a armação. E é por isso que essa ação social é muito importante. A gente não só faz o exame gratuitamente, mas a criança recebe também o óculos. Então, a partir dessa primeira consulta, os pais, a família vai estar atento que essa criança ela precisa realmente desse óculos para ter um bom desempenho escolar. Respeitando a singularidade do C, mas de quanto em quanto tempo é necessário o paciente procurar o médico para renovar, por exemplo, o óculos dele? Ele vai sentir isso, a criança vai sentir isso, o adulto vai sentir isso? Não, na verdade, deve ser feito isso uma vez por ano. Na criança, mais cedo, a cada 6 meses, é importante esse acompanhamento. E no adulto, pelo menos uma vez por ano. Muitas vezes ele não percebe, mas é como eu disse a você, é no exame do óculos que a gente detecta outros problemas oculares. Nem sempre há indicação de óculos, não é? Sim, nem sempre. A partir dos 40 anos, praticamente todas as pessoas usam óculos, porque quem já usava, o míope, por exemplo, vai continuar usando. E quem nunca usou óculos, depois dos 40 anos, nós temos a chamada presbiopia, que é a visão cansada, digamos assim, de uma forma mais leiga, que é aquela visão que o paciente precisa para ver de perto. Mas é como eu disse a você, Miguel, é importante que antes disso ele faça seu exame, mesmo que ele nunca precisou de óculos, nunca teve nenhum sintoma. Porque muitas vezes é um paciente que precisa ser acompanhado porque tem um histórico de antecedentes familiares de glaucoma, ou é um paciente diabético que está começando a sua vida diabética e precisa desse acompanhamento, ou um paciente que tenha precise que vai desenvolver um problema na córnea. Então, todos esses pacientes, eles são diagnosticados no exame oftalmológico. Pode regredir algum problema na visão? Há possibilidade de regressão de grau? Regressão de grau, não. Ele vai, por exemplo, o míope, ele às vezes diminui um pouco depois dos 40 anos, mas é muito pouca coisa. O hipermétrope, a criança nasce, na maioria das vezes, ele é hipermétrope. É normal que isso aconteça. E aos pouquinhos vai normalizando essa hipermetropia até não precisar mais de acompanhamento. Mas, dependendo também do grau. Isso tem relação com o grau. Se for pouca coisa, pode regredir. Se não, normalmente não. Conversamos com a doutora Elvira Ribeiro, oftalmologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise.